Suponhamos que uma mãe tenha um filho autista nível de suporte 2. Suponhamos que essa mãe seja separada do pai da criança. Suponhamos que o pai da criança pegue regularmente a criança nos seus dias de visitação e que, por qualquer motivo, essa criança volte desse passeio com o pai desregulada. Isso começa a prejudicar a saúde da criança, começa a regredir. É possível suspender a visitação do pai? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista no direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Eu sei que muitas mães passam por essa situação hipotética que gerou a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Veja bem, preste atenção no caso, eu não estou fazendo aqui, gente, a coisa que eu mais prezo em todos esses anos que eu trabalho com direito de família é no melhor interesse da criança no que se refere ao seu direito de conviver com ambos os pais. Muitas vezes eu até recuso causas aqui, porque às vezes a mãe não quer que o pai veja a criança por causa de uma picuinha ou vice-versa. O pai quer entrar com uma revisão de pensão para diminuir a pensão, não porque ele não pode pagar, mas porque quer fazer uma vingança contra a ex-mulher. Ou às vezes até quer pegar a guarda da criança para não ter que pagar a pensão. Isso acontece muito, eu não pego esse tipo de causa. Porque aqui a gente tem um respeito à família. A gente trabalha por honorários, mas a gente também tem um dever com a sociedade, com as famílias. Então, eu não quero que ninguém pense que eu estou aqui fazendo apologia para esse tipo de relação de vingança. Não é isso. Essa questão que eu quero discutir hoje é uma questão de saúde. Porque muitas vezes a criança autista, ela tem um jeito certo de ser cuidada. Tem uma rotina, tem um jeito de regular aquela criança. A mãe que convive a maior parte do tempo, porque apesar de quase todos os divórcios sair ali, na hora que vai decidir quem é que vai ficar com a guarda, sai guarda compartilhada. Mas é compartilhada só de boca, porque na verdade a residência fixa da criança fica com a mãe. 90% dos casos é com a mãe, eu acho que até mais de 90% é com a mãe. Então a mãe fica mais tempo, de regra, então ela conhece a criança, né? O que a criança pode, o que a criança não pode, né? Se a criança começa a estressar, a mãe já sabe qual é o jeitinho de regular aquela criança. Às vezes tem seletividade alimentar, a mãe já sabe e tem um respeito com relação àquilo. A mãe evita que a criança entre em crise. E aí vem o papai, no fim de semana, pegar a criança. A mãe dá as instruções, mas o papai não ouve. O papai entra aqui e sai aqui. Fala assim, ó, não pode dar isso, ele só come isso, é dessa forma, em essa quantidade, não passa disso. Não dá coisa gelada, não faz isso, não faz aquilo. Não leva ele em lugar que tem barulho. Não expõe ele a ambientes que ele possa perder a segurança. Mantenha ele em ambientes seguros, calmos, tranquilos. Aquelas recomendações que vocês sabem muito bem. Aí, o pai acha, muitas vezes, que se for para viver do jeito que vive com a mãe, é melhor ele nem pegar fim de semana. Eu estou pegando, é o meu fim de semana, então vamos fazer as coisas diferentes com o papai. Gente, se não for criança atípica, vá lá. Ainda vai. A mamãe não deixa comer doce, você dá doce. A mãe não deixa tomar um picolé, você dá. Mas criança atípica entra em crise, regride. Aí, cada vez que o pai entrega a criança, depois que terminou o seu período de visitação, a criança está toda diferente. Ela está estressada. As estereotipias aumentam. Algumas começam até se auto-ofender, né, fisicamente, automutilar. Isso acontece, tem casos aqui no escritório. E aí o troço só vai piorando. Mas aí a mãe fica pensando, mas gente, na sentença que o juiz deu, esse é o dia dele, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa questão? Eu não posso negar o direito de convivência com o pai, mas, no entanto, eu também não consigo convencer o pai a seguir as regras. Eu já passei o relatório do médico que falou que não pode levar a criança em tal lugar, não pode expor ela a tal ambiente, sabe? Às vezes é difícil. Eu não estou dizendo aqui que o pai faz isso por maldade, mas o pai é uma figura, gente, muito ausente de muitos processos. Não é o costume da sociedade assim. Talvez um dia venha a ser diferente. O pai é ausente de muitos processos, ele não entende. Ele sabe que o filho é autista, ele ouve falar em autismo, sabe os sintomas, mais ou menos, mas não sabe o dia a dia, como é que regride, como é que controla a crise.
e às vezes acha que a mãe está sendo exagerada demais nessas exigências, a mãe está sendo muito chata, que a mãe está sendo preciosista demais com recomendações absurdas e tal. Então, eu entendo que nesses casos a guardiã, a mãe fica numa sinuca de bico, fica numa saia justa, porque é direito da criança ver o pai, mas também é direito da criança ter saúde e melhorar, ganhar habilidades, né, ter tranquilidade, isso é interesse da criança. Mas o juiz deu a sentença dizendo que sábado e domingo alternados é do pai, meias férias do pai. Meu Deus, e quando chegar as férias, então que vai passar 15 dias com o pai, esse menino vai chegar, ele vai ter meltdown. Eu não vou deixar passar as férias com ele, não é possível. O que eu faço? Vou te falar o que você faz. A obrigação de revezamento de visitação, do regime de visitação, ela surge da ação de divórcio, em geral. Ela pode surgir por acordo judicial, os pais se entendem, né, combinam, né, aí os advogados fazem uma minuta, o ex-casal concordando, né, olha, fins de semana alternados, um fim de semana com a mãe, outro fim de semana com o pai, feriados também alternados, um feriado com a mãe, outro feriado com o pai, metade das férias para cada um, Natal com um, Ano Novo com outro, aniversário, tal. Aí o juiz homologa, vira sentença. Mesmo que seja acordo, é sentença, vira lei, porque o juiz homologa. Se o casal não se entender, o juiz vai mandar ser do jeito que ele acha melhor. Aí se o casal não se entendeu, se vocês não se entenderam, eu sou o juiz, eu vou dar a sentença aqui. E aí, essa sentença tem valor de lei. E é aí que acontece o problema, né? Porque pode acontecer a mãe proibir o pai de pegar, aí depois o pai mete processo, fala que tem alienação parental, que não sei o quê, que não está deixando, né? Que a sentença é lei, a mãe não está cumprindo e tal. Nesse caso, mãe, você vai fazer o seguinte, mãe ou pai, porque tem pai guardião também, mas a maioria são as mulheres, né? Vai fazer o seguinte, se aquele que vai exercer o direito de visitação não respeitar as limitações clínicas daquela criança durante o passeio, durante o período em que estiver com a criança, vai entrar com uma ação de revisão do regime de visitação. Aí já vai contar toda a história. Vai mostrar laudo médico, quando volta com o pai, volta todo esquisito, que o menino está entrando em crise, ele não está falando mais, ele não está querendo mais ir para a escola, ele não quer mais sair na rua, o pai chega, ele se esconde debaixo da cama, não está querendo mais. Demonstra tudo isso com documento. E já pede uma liminar para o juiz. Você fala para o juiz que você quer revisar o regime de visitação e nessa revisão o pai vai ter que se comprometer a cumprir as regras, conforme está ali nos laudos, conforme as recomendações médicas, conforme as recomendações da mãe, genitora e guardiã, né? E nesse momento, eu estou partindo de um lugar que a criança já está sofrendo prejuízo por causa dessa negligência do pai quanto a isso, quanto aos cuidados, né, quanto à cautela de cuidado da criança. Você já vai entrar, demonstrar que isso está acontecendo e vai pedir a suspensão liminar das visitações. Aí o juiz vai suspender. Tem que ter prova, né, gente? Que está havendo uma regra, não é só falar. Tem que provar que isso está acontecendo. Provou, o juiz viu, realmente essa criança aqui está regredindo, está piorando a situação dela, né? Então eu vou suspender por cautela. Então, pai, suspensa a visitação, vamos discutir aqui. Estou te intimando aqui para você apresentar a defesa. Aí vai rolar o processo e enquanto rola o processo, a visitação fica suspensa até que ou chegue no acordo, né, ou o juiz sentencie que o pai vai ter que cumprir e se não cumprir, a mãe vai estar autorizada a suspender toda vez que ele descumprir. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que o compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.